saindo, Carlos. Tá travado, criatura. Destrava. Não tá saindo. Carlos, Vai, continua, é só cortar. eu me esqueci onde eu parei. Não. Eu vou recomeçar essa parte, tá ruim. Gente, eu sou a Jennifer Alves e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre fisiologia vocal. Bom, sou do trio de teatro e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tô aprendendo na faculdade e sobre canto. Então, queria começar com uma frase de Aristóteles que eu amo muito. Ele diz o seguinte: a voz é o espelho da alma. Meu Deus, eu amo essa frase. É perfeita. Aristóteles, lá no século III antes de Cristo, ele estava percebendo, quando as pessoas estavam falando, que havia uma sonoridade diferente entre as vogais e consoantes. E aí ele pensou, fez a seguinte pergunta para si mesmo: por que nós falamos? Como isso ocorreu? De onde vem? E aí é onde eu quero entrar para vocês e falar um pouquinho sobre a história da voz. Eu vou começar com a seguinte pergunta: por que a gente fala? Então, a nossa voz, ela é o produto de uma evolução. Como assim, um produto de uma evolução? Primeiramente, a nossa prega vocal, ela é o quê? Um músculo revestido de mucosa. As cordas vocais, primordialmente, né, elas não foram feitas para o uso da voz. Essa função que foi dada para ela foi quando a laringe foi se especializando. Então, esses músculos, que nós chamamos de cordas vocais, foram desenvolvidos em primeiro lugar para funções de respiração. Então, a gente vai agora um pouquinho mais para frente, na Idade Média. Então, na Idade Média, nasce a voz cantada onde? Nas igrejas. A Igreja Católica, ela sentia necessidade e falta de um instrumento. Qual é o instrumento? A voz. Sim, a voz é um instrumento. As mulheres naquela época não podiam cantar, infelizmente. Então, o que acontecia? Crianças eram utilizadas para fazer a voz aguda e homens eram castrados para ter a voz aguda. Eles eram chamados de castrates, ou seja, aqueles homens que eram castrados. Por exemplo, na Idade Média, se você quisesse ser músico, você tinha que virar padre, por exemplo. Então, o que é que a igreja estava percebendo? A gente quer muito, 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 muito mesmo, que a gente tenha um coral especializado no canto e que tenha vozes agudas, porque chama mais atenção, dá mais emoção na missa. Então, o que é que eles faziam? Castravam logo os meninos desde novos para que eles mantessem aquela voz até a vida adulta e estavam retirando as crianças. Por que eles estavam tirando as crianças? Porque eles perceberam que era um custo muito caro. Porque trazer essas crianças para a igreja, sendo que quando elas crescessem ia mudar a voz, não trazia benefício algum. Então, eles castravam os homens e os homens perdiam, né, toda a sua masculinidade no sentido tanto da voz como na parte hormonal. Nessa época, o canto não era visto muito como ciência. E aí a gente também pode ver que em outros lugares do mundo a voz era utilizada de forma diferenciada. Por exemplo, a gente tinha um médico muçulmano que se chamava Razes. Ele se utilizava de exercícios vocais e respiratórios e todo o treino vocal como forma de terapia. Lá eles tinham esse costume, né, da meditação, e a voz era utilizada muito para isso. Então, o que é que aconteceu? Essa parte lá do Oriente para essa parte aqui europeu, né, eles juntaram as técnicas. Então, isso foi agregando cada vez mais para o ensino da técnica vocal. E agora, avançando mais um pouquinho, no Renascimento, a gente tem uma figura muito importante que é o Leonardo da Vinci. Então, o que acontece? Qual é o papel dele relacionado ao canto e à fisiologia vocal? Leonardo da Vinci, ele era muito curioso. Então, ele dissecou 30 cadáveres
E depois de dissecar esses 30 cadáveres, ele percebeu que a fisiologia das cordas vocais era muito intrigante. Ele percebeu como a gente poderia ver os músculos de forma diferenciada, porque até então a voz era um pouco desconhecida por dentro. Eu cantava, eu treinava, mas eu não sabia como era por dentro, eu não sabia a fisiologia, de onde vinha a minha voz. E aí Leonardo da Vinci, segundo as suas pesquisas e também estudos sobre fisiologia, agregou e deu esse conhecimento para nós que está aí até hoje. Nessa mesma época, outros estudiosos foram diferenciando e notando o que seria o quê? A voz de peito e a voz de cabeça. Então aí eles já começaram a ver, tá? Tem uma diferença aqui de quando eu canto mais grave, de quando eu canto mais agudo. E aí também eles perceberam que às vezes alguns homens faziam uma voz feminina que foi considerado falsete, né? E aí foi dando essa questão de registros vocais. As diferenciações entre registros, né, se deram nos corais, onde os próprios cantores, iam percebendo o que ia mudando no seu corpo, porque a voz é algo muito subjetivo. Eu posso pegar um violão, um teclado e consertar e ver o que eu posso ajustar. Mas a voz até então, na época, era algo muito incerto. Então, os cantores naquela época, eles viam, não, eu percebo que quem canta mais grave, a voz está aqui nessa região do peito. Quem canta mais agudo, a voz está na região da cabeça. Então, lá pelos anos de 1600, as pessoas começaram a cantar fora da igreja. Graças a Deus. Por quê? Porque isso é motivo de vitória. Porque antigamente, as pessoas, homens, no caso, só poderiam o quê? Ser músicos na igreja. Eu poderia até tentar ser músico fora da igreja, mas eu não ia ganhar dinheiro, não ia ganhar reconhecimento. Então, por isso que eu disse que os homens tinham que ir para a igreja para ser músicos. E aí, nos anos de 1600, surgiram as primeiras óperas. E aí, o que foi que aconteceu nas óperas? Teve um grande problema. Qual era o problema? O problema foi que estava muito difícil ter que castrar o cara e também trazer crianças, sendo que eles queriam uma coisa mais madura, né? Então, o que eles fizeram? Não quero mais crianças e nem vou mais castrar homem nenhum. Começaram a contratar mulheres, finalmente. Graças a Deus. Então, as mulheres começaram a ingressar para fazer o quê? Ocupar o papel das vozes agudas. E aí veio, agudos de tudo que é jeito, contraltos, mezzosopranos e por aí vai. E aí, no século XIX, né, já haviam muitos materiais sobre a técnica vocal para o campo erudito. Por quê? Porque até então a gente só tinha a ópera para estudar. E aí o canto popular é bem mais lá na frente. É interessante também falar uma coisa muito importante, que em 1723 foi editado um tratado, né, de Pier Francesco Tosse. Ele era um castrate, ele era um cantor e compositor. Ele defendia o treino dos dois registros. Ele pensava assim, por que eu tenho que ter um cantor que canta só agudo ou só grave? Por que eu não posso ser os dois? E isso foi genial, porque nas óperas, ao invés de eu ter que contratar uma mulher para fazer sempre a mesma voz, ela poderia ser mezzo-soprano, ser soprano, ou um homem ser barítono e tenor. Então ele foi o primeiro a escrever sobre a técnica propriamente dita, comprovada empiricamente. E isso era genial, porque ele era um castrate, era um homem muito talentoso. E aí, por volta dos anos de 1816, né, houve a primeira observação da laringe de forma clara, como uma pessoa viva. Claro que em 1816 não havia, por exemplo, exames de laringoscopia ou nasofibroscopia. Nasofibroscopia é feita pelo nariz e laringoscopia pela boca. Meio que quando ele tentou fazer esse exame com uma pessoa viva e ela acabou morrendo, o lado ruim disso é que a pessoa morreu, né? Triste. E o lado bom é que ele descobriu que poderia fazer isso de outras formas, né? Que tinha que criar um tubo e tal, e por aí foi se dando a origem de materiais que fossem dando ênfase para o trato vocal.
E aí a gente passa agora para os anos de 1970. Surge a existência dos termos registros vocais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários e eu vou responder com o maior amor do mundo e paciência. A gente está aqui para aprender. Eu sou apaixonada pelo canto e pelo estudo da voz. Eu estou cursando o primeiro semestre de música na UFC e eu quero me especializar em canto e também estou aprendendo junto com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa e sugestão também do que a gente fazer, vocês mandam aqui e até a próxima. Beijo! Corta!